Contamos também com a presença do nosso parceiro, consultor, amigo, Marcelo Cantieri, que lidera junto conosco um grupo muito grande de pessoas, né? É bom que o Yuri saiba e o pessoal do banco saiba também que o Marcelo é um dos nossos principais parceiros aqui no Brasil, porque ele lidera um grande grupo de pessoas aí através da nossa parceria com a Cegasp Univalores. Com certeza, existem muitos deles aqui conosco também participando desse bate-papo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre como trabalha a IHB, né? Depois, na sequência, o Marcelo vai falar algumas coisas sobre Portugal. E, em seguida, o Yuri vai apresentar, vai nos contar tudo a respeito do empreendimento, por que ele comprou esse terreno, por que ele construiu nesse local, e vai falar sobre o empreendimento para que vocês conheçam bem o Gaia Cuevo. E, na sequência, o Nuno e a Andrea vão falar sobre o banco e sobre o financiamento. Esperamos fazer isso em 40 minutos, uma hora no máximo, que é para... até porque lá em Portugal eles já estão há 4 horas à frente, né? Já está quase na hora de dormir para amanhecer um dia novo para eles, então nós não queremos também abusar da boa vontade deles aqui e já agradecemos desde já. E, é claro, agradecemos também a todos os presentes. Gostaria de dizer também que vocês podem interagir conosco através do chat, fazendo perguntas que também nós vamos, claro, responder uma a uma. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, então. O Fred acho que tem que sair, né, para que eu possa compartilhar. Ô, Fred, você tem que me dar permissão aí para poder compartilhar. Ok. Então, é o nosso Open House, Gaia Cuevo Residence, em Vila Nova de Gaia. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Sérgio, coloca como apresentação, por favor. Eu vou colocar aqui. Peraí, tô só me... ficou bom assim? Perfeito. Então, falando sobre a nossa empresa e como nós atuamos, inicialmente a IHB foi criada para atender os consumidores, os brasileiros, que desejando diversificar investimentos fora do Brasil, através do mercado imobiliário internacional. A nossa empresa foi criada com esse objetivo. E trabalhamos, então, sempre Flórida e Portugal. E no ano de 2018, a IHB iniciou uma atuação junto à RE/MAX. E hoje, então, a RE/MAX é uma das maiores redes imobiliárias do mundo. E hoje, então, nós somos RE/MAX e formamos uma parceria, então, RE/MAX e IHB. E agora, muito recentemente, nós resolvemos também expandir os nossos negócios, atuando também no mercado nacional, com compra, venda, locação. Então, agora, a RE/MAX e a IHB atua tanto no mercado brasileiro, mercado nacional, quanto no mercado da Flórida e Portugal, propiciando acesso aos imóveis, né, para os brasileiros que desejam investir, tanto aqui no nosso mercado, quanto no mercado internacional, Flórida e Portugal. Então, o nosso objetivo sempre foi conectar os investidores, os brasileiros, consumidores, junto às melhores oportunidades, né, desses dois mercados. E no passado nós começamos pela Flórida e depois, né, com o passar do tempo, os próprios parceiros, os próprios clientes começaram a perguntar sobre Portugal e a pergunta era constante sobre Portugal. Então nós decidimos, havíamos começado pela Flórida, decidimos também participar do mercado imobiliário em Portugal. E aí começamos a fazer pesquisas, contatos, até encontrar os parceiros adequados. E hoje nós estamos, então, muito bem
muito bem servidos com os parceiros, e o que nos permite trabalhar com o que nós chamamos de uma assessoria 360 graus, né? O que o brasileiro precisa para comprar um imóvel nos Estados Unidos, em Portugal e agora aqui no Brasil? Ó, ele precisa de uma ajuda 360 graus. Ele precisa de alguém que ajude a selecionar os melhores imóveis. Então, por exemplo, o Yuri é um promotor. Nós estivemos viajando para Portugal antes dessa pandemia toda acontecer e marcamos um bate-papo com o Yuri, que nos recebeu tão bem ali no prédio, né? No momento em que conhecemos o Yuri, as obras ainda não haviam começado e ele nos recebeu muito bem. E o Yuri vai contar a história dele, mas ele é brasileiro. O Yuri mora lá em Viseu, em Portugal, mas ele é brasileiro. E ele, então, é um dos nossos grandes parceiros, porque estivemos lá justamente trabalhando na busca e selecionando os imóveis para poder trazer as oportunidades para os brasileiros. E quando você compra o imóvel, normalmente você precisa de uma assessoria jurídica também, muitas vezes uma assessoria contábil, dependendo da forma que você vai comprar, ou da utilização que você pretende dar ao seu imóvel, por exemplo, uma locação que gera renda, então você é obrigado a contratar um serviço contábil, né, para poder fazer os recolhimentos de impostos devidos no local, ou seja, é necessário uma assessoria contábil e jurídica. A viagem assistida, que nós chamamos, é quando você vai viajar para Portugal e vai para a cidade do Porto, vai para Gaia, mas muitas vezes você não conhece, né? É a primeira vez que você vai, ou foi poucas vezes, você precisa de alguém que possa te receber, que te oriente. E agora nós temos trabalhado muito também a visita virtual, né? Que é mais ou menos o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos mostrar para vocês o prédio, o edifício, a construção, virtualmente, mas é como se nós estivéssemos lá. Então, nós temos trabalhado muito essa visita virtual. Sobre financiamento e aprovação de crédito, nada mais prático do que o que vocês vão ouvir hoje, né? São parceiros do Santander que acompanham e nos orientam e nos ajudam a obter, o brasileiro a obter o financiamento necessário à compra do imóvel. Se a empresa se a pessoa que comprou, investidor, resolve alugar, nós temos que ajudá-lo a encontrar parceiros que fazem a gestão desse aluguel, acompanhar toda a parte de pós-venda, ajudar na parte de câmbio, né, que seria a remessa por exemplo, do sinal ou dos pagamentos que o cliente tem que fazer durante a transação do negócio. E também a parte também de vistos, né, de orientação de imigração. Ou seja, o nosso propósito, e assim fazemos desde que começamos a trabalhar na Flórida, é atender ao brasileiro, ao investidor, de forma completa, né? E para que a pessoa possa comprar com mais segurança, com mais tranquilidade, e também não ter que ficar saltando, né, de um lado para o outro para procurar tudo que ele precisa para comprar um imóvel com segurança. Então, é isso que fazemos, e agora também aqui no Brasil fazemos, e iniciamos forte na Flórida e trabalhamos agora também com bastante empenho em Portugal. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, e o Marcelo vai falar algumas coisas sobre Portugal, né, Marcelo? Então, eu vou tirar minha apresentação aqui para que você possa compartilhar a sua. Boa tarde, noite a todos, né? Boa tarde. Bom, já quase noite, né? Em Portugal, com certeza, boa noite. Eu vou já colocar também, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao Yuri, ao Nuno, à Andréia, que estão aqui conosco, estarão conosco. Obrigado pela presença de todos. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês agora para nós falarmos um pouco sobre Portugal. E aí ficaremos uns minutinhos falando sobre essa terra maravilhosa aqui. Vamos ver. Vocês enxergam aí, né? Mas não está como tela de apresentação, né? Ainda não, Marcelo. Já estou convertendo aqui, vamos ver. Ok.
que a tela que aparece para vocês é a tela inteira ou duplicada? Não, está aparecendo a duplicada aqui. Então, só um minutinho. A tecnologia sempre me entrega. Vamos lá. Deixa eu já parar aqui. Só mais um minuto. E agora? Agora sim, Marcelo. Joia. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar aqui sobre Portugal. E, na sequência, eu já passo a palavra ao Yuri para falarmos desse empreendimento que hoje nós estamos aqui querendo mostrar para vocês. Como todos sabem, né, estamos mostrando um dos países mais seguros do mundo, que é um dos grandes motivos, um dos principais motivos que fazem as pessoas do mundo inteiro procurarem, né, morar e investir em Portugal. Então, estamos falando do terceiro país mais seguro do mundo, segundo o índice do Global Peace. Nesse quadro, vocês conseguem ver em cores, né, como é que o pequenino Portugal, né, que está na setinha lá, senão a gente não conseguiria encontrar no mapa, como a nossa pequena Portugal está situada entre os países mais seguros do mundo. Os verdes escuros, né, são os países mais seguros do mundo. No próximo slide, temos aí uma amostra desse ranking, né? O primeiro país mais seguro do mundo é ainda a Islândia. Portugal já vem logo na terceira posição, e aí vocês conseguem entender e olhar bem a posição do Brasil, 116º, e o Iraque. Então, essa comparação aí para vocês verem como Portugal continua sempre muito bem posicionado. E além desses motivos, né, desse principal motivo de segurança, nós vemos a grande atratividade, né, do país, sempre muito bem posicionado entre os melhores países do mundo para se realizar negócios. O Web Summit, né, que é a maior conferência de tecnologia da Europa, está programada, né, está contratada para ser apresentada em Lisboa até 2028. Esse ano, naturalmente, por motivos óbvios, ainda não sabemos como isso vai acontecer, mas a Lisboa sediará o evento até 2028, ou seja, também um grande centro para eventos. Não poderia deixar de ser diferente, né? Qualidade de vida no país. Portugal ainda e sempre está sendo eleito entre os 10 principais países do mundo para se ver a aposentadoria, por uma série de fatores, né? Clima, gastronomia, serviços públicos, mobilidade, custo de vida, segurança, né, em destaque, educação e saúde. O país sempre tem se posicionado muito bem com relação a realmente atrair as pessoas que buscam um diferencial importante na sua qualidade de vida. Vários incentivos fiscais e programas de visto, né? Os programas de residente não habitual, o Golden Visa, que atrai investidores que conseguem adquirir a autorização de residência, né, de investimento através da aquisição de imóvel, reagrupamento familiar, visto para estudantes, aposentados, empreendedores, profissionais qualificados. Então, existe uma série de incentivos para atrair visitantes e moradores, pessoas que querem realmente se mudar para esse país maravilhoso. No slide anterior eu falei do custo de vida, aqui nós vamos falar rapidamente sobre isso. Portugal ainda se posiciona como um dos países mais baratos da Europa, 30% mais barato do que os seus vizinhos, né? Aqui alguns exemplos, né? Contas físicas, internet, residencial, 91 euros por mês. Transporte público gasta cerca de 35 euros por mês. O shopping, 1,55, academia, 30 euros. E quando nós falamos em euro, eu sempre brinco dizendo uma coisa, né? Quem converte não se diverte. Aqui nós estamos falando de moeda, né? Então são 30 dinheiros, 90 dinheiros, que para o custo de vida europeu é muito barato. Um casal hoje vive confortavelmente nas principais cidades de Portugal. Quando entra para o interior, isso aí até diminui, com 2.500 euros por mês. Ou seja, 3.000 euros mensais são muito suficientes para que se desfrute um excelente
padrão de vida em Portugal. E para complementar, né, porque daqui a pouco já vou passar a palavra para o Yuri, o construtor do nosso evento, né, e do nosso empreendimento hoje que nós estamos promovendo, taxa de juros, daqui a pouco o Banco Santander também vai falar disso, e surpreendentemente, nós recebemos a informação agora há pouco, né, Sérgio? As taxas estão menores que essas ainda, né, então vocês vão ouvir e ver taxas de juros absolutamente baixas. Financiar em Portugal é mais barato do que alugar. Não é raro as pessoas nos procurarem dizendo que estão se mudando para Portugal, que vão procurar um imóvel de aluguel para depois comprar um imóvel definitivo, e quando fazem conta, veem que absolutamente é muito mais vantajoso você já começar a investir num imóvel, pagar uma taxa de um imóvel que é seu, do que pagar imóvel alugado. Então, é muito barato financiar um imóvel em Portugal, e o banco vai estar aqui para mostrar para vocês que os procedimentos vão ser todos muito bem acompanhados e nós temos estrutura para isso. Ô, Marcelo, agora... eu não sei o que está acontecendo, mas o Nuno e a Andrea não estão conseguindo entrar na reunião. Nós todos entramos e eles não estão conseguindo. Então, mas eles estão tentando pelo telemóvel? Tentaram pelo telemóvel já, eu não sei. Nós não sabemos identificar qual é o problema. Enfim, eu estou em contato aqui com eles. Há algum tipo de bloqueio no computador. Os telemóveis também estão do banco, né? Eu não sei por que algum tipo de bloqueio para esta sala especificamente. Ah, entendi. Então, Yuri, não tem problema. Se eles não conseguirem, nós temos aquele resumo que eles fizeram, né? E que nós podemos apresentar. Espero que eles consigam entrar, né? Porque nós programamos tudo para isso. Vamos ver se eles conseguem. Ainda estamos tentando aqui alguma coisa. Estão tentando. Ok. Vou terminar, já vou te passar a palavra aqui, Yuri. Na hora que eu sair daqui, eu vou tentar organizar com o Fred lá, ver se a gente consegue ajudar. Eu estou com ele aqui, mas ele está tentando alguma alternativa. Está tentando aqui, tá bom, Marcelo? Tá. Bom, meus caros, continuando aqui, agora nós vamos entrar especificamente, né? Vamos atravessar a ponte, né? E falar um pouco sobre Gaia, que é onde está localizado, né? Atravessar a ponte, né? Do Porto para Gaia, e vamos falar um pouco de onde está localizado esse excepcional empreendimento aí que o Yuri vai começar a falar agora. Vila Nova de Gaia, né, um município pertencente à área metropolitana do Porto, né, então pertence ao distrito do Porto, localizado ao norte de Portugal, terceiro maior município mais populoso do país, produção de vinho, indústria de automóveis, arte, cultura, e é uma região com excelente potencial de desenvolvimento e valorização. Então, Gaia se posicionou de uma forma muito estratégica, muito interessante. E agora ninguém melhor do que o Yuri para falar sobre o empreendimento, sobre o Gaia Coelho Residence. Então, Yuri, eu vou sair aqui do meu compartilhamento de tela. Obrigado a todos e passo a bola para você. Pronto, Marcelo. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar a tela, só um instantinho. Acho que tá ok, não é isso mesmo? É isso mesmo, estamos vendo bem. Pronto. Perfeito. Marcelo estava falando de Gaia. Para quem não conhece, de um lado do Rio Douro está Gaia, do outro lado está Porto, né? Sendo que ali, essa ponte que vocês veem na foto é a ponte Luís I, é a ponte mais conhecida em função de estar ligando as duas áreas mais turísticas do Porto, né, que é o centro histórico do Porto, né, o cais do Porto e o cais de Gaia, né? Então essa região aí, para quem visita, é imperdível, né? Todo mundo vai até esse lugar, né? Essa região aqui, acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? É uma área super valorizada em função da vista do Rio Douro, né? Então, nós estamos falando aí de uma área
muito visitada, né? Nosso empreendimento, a gente tentou fazer um empreendimento voltado para um mercado mais que pudesse ser o mais abranger todos os mercados possíveis, com maior versatilidade, né? Eu queria montar um empreendimento para um investidor que quisesse comprar um imóvel para colocar num arrendamento temporário, né, o Airbnb, ou para usufruir do imóvel, né, e ao mesmo tempo colocar no arrendamento temporário nos momentos que não tivesse usufruindo do imóvel, ou mesmo para arrendar a longo prazo, né, ou mesmo para a própria pessoa morar, né? Então, essa questão de usar como um alojamento temporário ou usar como uma residência, para conseguir ter essa versatilidade, a gente teve que procurar uma região específica, né, que permitisse estar próximo da área turística e não necessariamente dentro, mas muito próximo ali nas imediações, né? Então, nosso empreendimento fica a 300 metros aqui da ponte, né? Aqui atrás, né, mais ou menos onde a foto está indicando, eu vou chegar para uma foto mais que dá para entender melhor, aqui agora, por exemplo. Nosso empreendimento está aqui, né, a obra está em execução, né, e aqui é a Avenida da República e o Jardim do Morro é aqui. Nós estamos falando de 200, 300 metros do empreendimento. Então, o turismo é muito bem atendido, né? A pessoa pode ir curtir a área turística mais procurada da região, que é o Cais do Douro, de Gaia, e o Cais do Porto, facilmente, andando ali, a pessoa se diverte, tem muitos restaurantes, é a área mais procurada, mais visitada, né? E, ao mesmo tempo, aqui na Avenida da República tem o metro, né? O empreendimento, então, fica aqui a 100 metros, logo aqui, assim, tem uma estação, então é muito próximo mesmo, em torno de 50 metros para você pegar o metro, e aí, consequentemente, se interliga com toda a cidade, atendendo aí o aeroporto, né? E então essa é a primeira característica, né, para poder incluir o empreendimento para os investidores que queiram colocar ali no arrendamento temporário, no Airbnb. E, ao mesmo tempo, ele está localizado numa área que nos permitiu fazer um subsolo, né, ter lugares de garagem, consequentemente, permitindo ali uma família viver definitivamente no imóvel, né? Um apartamento de 2 quartos, com garagem. Então, o que nos possibilitou de também incluir o empreendimento no mercado de arrendamento a longo prazo, né, de aluguel a longo prazo, né? No entanto, se a gente um imóvel diretamente no centro histórico, tanto no centro histórico de Gaia, que fica mais ou menos aqui nessa região, aqui para baixo, e no centro histórico do Porto, é impossível, né, ter um empreendimento com garagem, com lugar de garagem, porque são imóveis muito pequenos, são prédios bem apertados, é uma região com ruas bem apertadas, até dificulta um pouco a pessoa viver naquele local. Então, a gente quis se aproximar ao máximo disso, no entanto, com ruas mais largas, com estacionamento fácil, né? Então, tudo isso a gente conseguiu buscar do lado de Gaia, bem próximo ao rio, né? Conseguindo abranger aí todos os mercados, né? O empreendimento, essa região, já eu vou mostrar fotos do empreendimento, a obra, etc. Mas o empreendimento, por estar nesta região, muito próxima dessa região histórica, e por ter existido aqui prédios muito antigos que foram demolidos, né, estavam já em estado precário, foi incluso o nosso empreendimento na ARU, chama Área de Reabilitação Urbana, ele está incluso na ARU e foi concedido os benefícios fiscais, né, que dá muitas vantagens para quem adquire o imóvel aí nessa região, né? No caso, não necessariamente em qualquer lugar dessa região, pode ter imóveis, outros empreendimentos que têm o mesmo benefício, mas tem algumas condições específicas, não só está localizado nessa região. O nosso foi concedido e, por isso, há uma isenção do IPTU, né, que aqui chama IMI, pelos primeiros 3 anos
o comprador do imóvel não paga o IPTU. Se for para uso próprio, o imóvel, ou para alugar para o longo prazo e não no alojamento local, você pode renovar isso para 5 anos, mais 5 anos, quer dizer, são 3 mais 5 de isenção total do IPTU, né? Isso, se colocar no alojamento local, que é o Airbnb, só tem direito a 3 anos. E também, uma das principais isenções também é o IMT, que é o imposto de transferência. Quando você compra o imóvel, né? Se esse imóvel for utilizado para residência própria também, né? E também para o arrendamento ou para o arrendamento mais de longa duração, contratos superiores a 1 ano, né? Também há isenção do IMT. Isso é um valor bem significativo, né? Tanto o IMT quanto o IPTU, que é o IMI, ao longo de 8 anos. Né? O fato de o empreendimento ser versátil, que eu já disse, né? Ele pode ser colocado no mercado tanto do alojamento temporário quanto a longo prazo, permite você ter retornos de investimento muito bons, tanto ligado ao alojamento local, ao arrendamento temporário, ao Airbnb, maiores, claro, né? Esse envolve algum trabalho, mas tem perspectivas muito boas, né? Em torno de 10% líquido sobre o valor investido. Esse número não é de qualquer forma, isso foi levantado através de um site chamado AirDNA. Esse site, você pode obter todos os dados dos alojamentos locais de qualquer cidade do mundo, vendidos pelo próprio Airbnb, né? A gente pode apresentar esse estudo. Então, em função dos preços de venda do imóvel, do nosso empreendimento, do Gaia Coevo, em função do retorno que se obtém do aluguel no alojamento local, o retorno líquido é 10% ao ano. Né? Isso, o porquê? Porque o porto é super procurado. Né? A ocupação média de alojamento local, do Airbnb, no porto, Gaia, o porto, em toda essa região próxima dessa área turística, é em torno de 80%. Então, gera esse retorno muito bom. Mesmo que a pessoa não queira, né, colocando num arrendamento, no aluguel a longo prazo, né, há uma perspectiva de retorno muito boa. Hoje, em torno de 5%, 6%. Né? Então, realmente, o empreendimento ali permite você ter uma tranquilidade com relação ao retorno. Né? Com relação ao empreendimento em si, agora, né? Nosso empreendimento, os prédios em Portugal, aqui mais para ter uma localização. Se vocês quiserem obter todas essas informações, todas as fotos que nós vamos, no site do empreendimento, www.gaiacoevo.com, você obtém todas as informações, plantas, perspectivas, apartamentos que estão disponíveis, localização, está tudo lá. Esse mapinha do Google, né, mostrando exatamente onde é o empreendimento. Aqui vocês conseguem ver a proximidade do metro, que é logo aqui, a proximidade do Jardim do Morro, que é super procurado, né, essa vista maravilhosa do porto, pôr do sol, etc. Isso é realmente uma área muito agradável. Né? Então, o empreendimento em si, eu vou mostrar um pequeno... Yuri, sabe o que é? Enquanto o pessoal assiste ao vídeo, se você puder mandar o novo link que o Fred gerou aí para a Andréia, só libera o vídeo, aí você manda para eles, para ver se eles conseguem entrar. Enquanto eu passo o vídeo aqui, eu tento enviar aqui o link para eles. Eu envio porque não tem o endereço deles, senão eu mandaria. Tá bom, já mando agora.
É isso. Eu tentei agora, só fazendo uma pausa, enviei para ele por e-mail o novo link, vamos ver se eles conseguem. Tá? Então, enviei por WhatsApp e enviei por e-mail também. Ok, Então, dando Yuri. continuidade, eu peço desculpas, parece que o vídeo fica um pouco falhando, né? Mas no nosso site, no www.gaiacoevo.com, tem esse vídeo em alta definição, perfeito para assistir, bem completo. Eu coloquei no chat aqui, acabei de colocar no chat para todo mundo ter acesso o site do empreendimento, tá? Está Perfeito. no Obrigado. chat aqui, todo mundo pode Obrigado. consultar. Só uma curiosidade, o nome Coevo, muita gente pergunta, em português mesmo, significa atual, contemporâneo, né? Então, nossa obra iniciou há alguns meses, né? Nós estamos hoje, já está um pouco mais avançado, essa foto é de uma semana atrás, mas estamos hoje partindo já para a concretagem da primeira laje, né? Nós temos um subsolo, né? Toda essa região que vocês estão vendo aí é um subsolo abaixo dessas formas de madeira. Isso é muito complicado construir. É uma região cercada de prédios frágeis, né? Antigos, né? Então foi uma obra bem planejada e foi um sucesso total essa etapa, que é uma das etapas mais difíceis. Né? Nós estamos hoje aí, né, seguindo a estrutura do prédio, né? Não há nenhuma perspectiva aí de atraso de obra. Então, essa aí é a fachada do prédio, né? O prédio ele tem 4 pavimentos aqui na esquina, né? No gaveto, como fala-se aqui em Portugal, e 3 andares seguindo, né? Tem 2 coberturas com terraço, com churrasqueira e imóveis de estúdios, né? T0s, né? T1s, e 1 quarto e 2 quartos, né? Como essas informações, tem elevador social, né? Certificado energético nível A. Né? O mais importante é que nosso empreendimento vai ser feito com o melhor padrão de acabamento possível, né? O máximo de conectividade, o máximo de tecnologia. Né? As portas vão ser todas conectadas por internet, o proprietário pode gerar códigos, abrir pela internet, criar, como local também, fisicamente. A porta do prédio também é conectada, os ar-condicionados que são entregues com ar-condicionado são todos conectados à internet, a pessoa pode ligar e desligar automaticamente. Né? As garagens, os lugares de garagem, tem ligação para energia para um carro elétrico, por exemplo, né? Os arrumos, né? Como se fala aqui, que é os depósitos na garagem, também tem energia, né? A pessoa pode ir ali e fazer utilizar para diversos propósitos, que não seja somente guardar as coisas, né? E o padrão de acabamento, o acabamento em si é o melhor possível, né? Piso de madeira maciça, esquadrias de alumínio da melhor qualidade possível, que permite nos dar um certificado energético nível A, né? Então, o prédio tem uma área comum atrás, né? Que nós chamamos aqui de logradouro, que é comum, e alguns apartamentos que dão acesso a esse logradouro diretamente. Né? As plantas, como disse, está tudo disponível no nosso website. Né? São T0, são T1, são T2, né? De diversas características. Interessante também, o acabamento ele é bem flexível. Se o proprietário não gostar da ideia que nós proporcionamos através do nosso arquiteto, ele pode, não, eu quero colocar um porcelanato em tudo. Tudo isso é viável mudar nessa fase agora. Né? Não pode mudar lá já depois que pronto, claro, né? Ou muito próximo. Mas durante o próximo ano é possível fazer alterações em padrão de acabamento. Né? Claro, se tiver uma modificação muito grande no preço do material que o interessado tem, que o proprietário tem, tem que haver
um orçamento para fazer essa alteração. Se o preço for uma coisa equivalente, é alterado sem custo algum, né? Então, as plantas podem ser vistas com calma. Aqui algumas ideias, né, de acabamentos, mas o piso de madeira maciça é muito bem visto, né? É muito agradável aqui em função do frio, né? A ideia foi manter essa arquitetura seguindo, isso é uma exigência aqui da prefeitura, eles não permitem nada muito moderno, né? A fachada tem que ser uma coisa moderna e, ao mesmo tempo, mantendo os padrões dos prédios locais, né? Essas janelinhas, né? A gente tentou fazer uma coisa que mantesse essas características históricas e, ao mesmo tempo, desse um ar moderno, né? Então, tem coberturas com terraços maravilhosos, com a vista, você consegue avistar ali o mosteiro, né? O mosteiro, eu posso mostrar aqui na foto depois onde fica, mas é bem agradável a vista, né? Com churrasqueira, etc. Acabamentos internos na melhor qualidade possível, alguns equipamentos já são entregues, todos os armários de roupeiros, né, de armário de roupa, como armários de cozinha, são todos entregues. Alguns aparelhos eletrodomésticos também, como exaustor, a chapa do fogão, né, de indução, né, os ar-condicionados, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Os banheiros em porcelanato, não há fotos aqui dos banheiros, mas podemos... No nosso site é o mais transparente possível, tem sempre atualizado os imóveis que estão disponíveis, esse é lá como está lá hoje, né? Quando eles não estão disponíveis, claro, está aí cortado em vermelho, quando estão disponíveis, está aí liberado em branco. As garagens podem mudar de um apartamento para o outro, se a pessoa estiver interessada no apartamento, que aqui na tabela não está incluindo a garagem ou o arrumo, pode ser, passa de um apartamento para o outro, claro, incluindo o custo nesse apartamento aqui, que hoje vai ser apresentado um preço de venda sem a garagem. A pessoa quiser a garagem, inclui o valor da garagem. Tem essa flexibilidade. Espero que vocês visitem o site e nos procurem. Deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta aqui no chat, mas se as pessoas quiserem usar o chat para perguntar, enquanto isso, que horas são agora? Deixa eu ver, são 18h47. O pessoal do banco não conseguiu mesmo, né, Yuri? Sérgio, tem uma mão levantada. As pessoas... Olha, parece que me acabaram de me falar aqui agora, há um minuto atrás, que conseguiram entrar. Ah, que bom. E caiu, não sei, então com alguma dificuldade técnica, viu? Entraram, mas caiu, chegou a cair. Estamos lá, agora depois que escreveu, caiu. Não, então, Yuri, por favor, fale um pouquinho sobre a condição, né? É um sinal e depois tem umas parcelas até a obra, né? Pode Exatamente. falar, por favor? Certo, posso falar. Acho melhor eu deixar de compartilhar, né? Compartilhar a tela, né? Deixa eu me ver aqui. Não, acho que já foi, né? Já não está mais compartilhando, né? Não está. Pronto. Hoje, as condições de pagamento são bem flexíveis também. Isso é um ponto importantíssimo, Sérgio, porque a pessoa não precisa investir muito agora, né? Um sinal de 20% agora, na assinatura do contrato de promessa, né? Ao longo da obra, mais 20%, né? Isso pode ser negociado, as datas, né? E, no final, 60%, que pode ser obtido através de um financiamento. Também existe a possibilidade de pagar somente 20% agora e 80% no final. Aí há um acréscimo de 5% em cima desses 20% que vai deixar de ser pago, né? Tudo isso eu posso mandar por escrito, bem claro, né? Outra coisa importante também, eu gosto muito de prezar pela transparência, né? O terreno está em nosso nome, os documentos estão todos disponíveis, eu posso enviar as certidões dos terrenos, as nossas certidões das empresas, né? Tá tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo em nosso nome, tudo disponível para quem quiser consultar, né? Inclusive, né, Yuri, é importante citar também que como a obra
o banco ele financiou, né, a obra também. Exatamente. Então, o banco não iria financiar se a documentação não estivesse 100% em ordem, não existiria essa possibilidade, né? E outra Então, segurança, em função de existir o financiamento do banco, né? Na verdade, como nós estamos inserindo nessa área em que o governo tem interesse em reabilitar, como se fala aqui, em restaurar, né? O empréstimo que ficou cedido ao nosso empreendimento não é só do Banco Santander, é uma parceria entre o Banco Santander e o governo de Portugal, né? Que chama IFRU, que é o Instrumento Financeiro para a Reabilitação Urbana, né? E isso dá uma confiança muito grande ao investidor, a quem quer comprar. Por quê? Porque sabe que tem recursos para ser finalizada a obra, independente da venda, né? Então, a obra tem recurso. Não tem como parar, né? O recurso está aí e vai ser finalizada, ponto final. Né? ok. O Yuri, tem uma pergunta aqui. Deixa eu só ver. Parabéns pelo empreendimento. As taxas de financiamento, nós vamos falar aqui depois que o Yuri terminar. Nós vamos falar sobre as taxas de financiamento. Quem sabe eles não consigam entrar até lá, né? Qual seria o prazo de realização do pagamento do sinal? É uma pergunta. O sinal de 20% é no ato da compra, na assinatura do contrato de promessa e compra e venda. Né? Decidimos comprar, a gente fazemos o contrato, né? Tudo isso pode ser feito não necessariamente presencial, né? Algumas das vendas já foram feitas, inclusive, para brasileiros por correio, né? Eu assinei o contrato, eles tinham um representante aqui, por exemplo, e eu enviei na presença do representante o contrato original e eles realizaram o pagamento do sinal, né? Pode ser feito por procuração, tudo isso a gente pode ajudar, pode ser feito, se tiver um representante, pode ser feito por procuração, existem diversas maneiras que não necessariamente a presença do investidor aqui. Ok. Uma outra pergunta é qual a previsão do custo de condomínio? Isso é uma vantagem que a gente fica preocupado em falar um pouco rápido para não se prolongar demais. Sim. O condomínio é uma das grandes vantagens aqui, né? O prédio é totalmente automatizado. Não há necessidade, como grande parte dos prédios aqui em Portugal, como não há problema de insegurança, não há necessidade de ter porteiro, não há necessidade de ter mão de obra, né? O que se faz contrata-se uma empresa que administra o condomínio, né? E essa empresa contrata uma empresa de limpeza, contrata a manutenção do elevador, ela mesma cuida de tudo. E um prédio como este, para um apartamento de um quarto, por exemplo, não tem um condomínio mais que 40 euros. Do que 40 euros, certo. Aqui outra pergunta. 40, 50 euros, as maiores frações, 50 euros talvez. No máximo, né? E qual é o prazo de entrega? Então, nosso cronograma hoje é dezembro de 2021, né? Mas, em função desse atraso que nós tivemos aí agora no início do ano, né? Estamos, sem querer, assinar o contrato de compra e venda com dezembro de 2021. Por precaução, né, nós estamos assinando o contrato com maio de 2022. Mas tudo indica que nós vamos terminar em dezembro de 2021. Ok. Olá, sou Rubens Nogueira, cheguei agora há pouco na apresentação. Tem algum incentivo quanto à cidadania? Pergunta dele. Quanto à cidadania? A cidadania. Aí a resposta seria a seguinte, porque a única forma de obter você poderia entrar com o Golden Visa, com o pedido do Golden Visa, mas para você entrar com esse pedido, o que te daria direito a uma cidadania, a moradia provisória, né, através do Golden Visa, você precisaria investir no mínimo 500 mil euros. E aí você entraria com o pedido do Golden Visa e depois de 5 anos você sim poderia entrar com o pedido de cidadania, mas aí o investimento mínimo seria de 500 mil euros. Mas Sérgio, eu peço desculpas. Por causa do local que ele está? Isso reduz, no nosso local, em função de estar enquadrado no IFRU, isso reduz para 300 mil euros. 300 mil euros ou 350 mil? 300 mil euros? Pode estar. 350 mil euros. 350, eu sei que reduz bastante. Se não me engano, ou é 300 ou 350.
Tá. E ele poderia adquirir mais do que uma unidade, completando mais 350 para poder entrar com o processo, com o pedido do Golden Visa, exatamente. Não precisa ser um né? único imóvel. Espero que nós tenhamos respondido. No apartamento tipo 1, ou mais barato, qual é a previsão do valor de aluguel? Você tem essa informação, Yuri? Aluguel a longo prazo, Aqui seria, pela pergunta, aluguel de longo prazo, né? aluguel, Porque, um apartamento de um quarto, aluguel a longo prazo, é, é, isso, o certo seria se aprofundar um pouco mais no mercado, mas eu vou dizer, vou falar aqui um valor mínimo de 800 euros, mas acredito que até 1.000 euros é possível alugar. num dormitório, um T1, Um T1, 800 euros. uns 800 euros. É. Ah, agora tem aqui, quem já tem nacionalidade europeia não tem problema nenhum, correto? Não tem problema nenhum. Não, Não. não entendi a pergunta. Sim, longo Mas até mais prazo? fácil para conseguir o financiamento. Sim. O Rubens agradeceu. Ok. Tem mais uma pergunta no Q&A aqui do lado, que Ah, o Kleber perguntou se as unidades vão ter depósito, Yuri. Não, não. Se você olhar na tabela do nosso site, aquela tabelinha que nós apresentamos aqui, mas está lá no nosso site, tem uma aba chamada Informações. Você clica na aba Informações, lá embaixo tem a mesma tabela. Ali diz todas as frações, aqui chama-se frações, né, apartamentos, todas as unidades, as frações, e na planta tem a indicação de essa fração. F01, que é andar 0, fração 1. F1.1, andar 1, fração 1. E na linha, você percorrer essa tabela, na linha de cada fração, tem dizendo se ela está contemplada com o depósito, com o arrumo, e com a garagem. o Né? depósito é chamado arrumo, né? Só para Arrumo, eles se localizarem, certo? arrumo. É a penúltima coluna. E a última coluna é a garagem. Olha, Perfeito. o Nuno não conseguiu conectar. Oh, Né? beleza, Nuno. O Nuno André também, conseguiu. Marcos. E eu também, eu também. Já está tudo, já cá André estamos os também. dois, Opa, agora estamos com o Só time para mantermos completo, então. emoção, só para deixar emocionante o negócio. Muito bom. tal e qual. Sejam bem-vindos. Então, para que nós não abusemos do tempo de todos, vamos passar então para o Nuno a palavra, para que ele possa falar do Santander e a Andrea falar sobre as condições de financiamento. Pronto, então, olá, boa tarde a todos, boa noite a alguns. Nós estamos aqui em representação do Banco Santander. Eu sou gestor de empresas, tenho sido quem está a acompanhar a empresa Cálculo Colossal no desenvolvimento deste projeto e que esperemos que continue a ser o sucesso que está a ser até ao momento. E queria só deixar aqui uma breve apresentação do Banco Santander em Portugal. Ora, o Banco Santander em Portugal é o maior banco privado atualmente a atuar neste país, tanto em ativos como em créditos, sendo uma referência no setor financeiro nacional. Temos uma ampla base de clientes e cerca de 600 balcões distribuídos pelo país. Recentemente fomos mais uma vez distinguidos pela Euromoney como o melhor banco do mundo no apoio a pequenas e médias empresas, isto pela terceira vez consecutiva nos últimos 5 anos. A atividade do Santander centra-se na banca comercial generalista e prossegue uma estratégia de proximidade ao cliente, privilegiando a oferta de produtos e serviços inovadores, bem como a melhoria contínua da qualidade e da procura permanente de maior eficiência através da excelência operativa com base em tecnologia de vanguarda. A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas, através de uma visão que assenta em ser o melhor banco comercial, ganhando a confiança dos stakeholders, pelo que se adotou uma cultura cooperativa a nível mundial que visa tornar o banco mais simples, próximo e justo. E pese embora os atuais constrangimentos causados por esta pandemia toda, Covid-19, mantemos uma aposta firme e o compromisso de apoiar o desenvolvimento económico e social. É tomando todas estas premissas para trás que referi e num contexto de abrandamento económico e de potenciais dificuldades acrescidas para alguns setores, entre os quais podemos incluir o imobiliário, que tentamos encontrar as soluções que permitam facilitar
e nos comento das promoções realizadas pelos nossos parceiros, com benefícios quer para o promotor, quer para o cliente final por via de uma oferta diferenciada. Esta oferta diferenciada tem por base um protocolo estabelecido, um acordo estabelecido com o promotor e direcionada para o cliente final. Aqui eu passava a palavra à minha colega Andréia para falar então da questão mais importante no meio disto tudo, que tem a ver com o financiamento a clientes particulares. Eu gostava só de ressalvar uma coisa, pese embora o Banco Santander estar presente em várias geografias mundiais, a verdade é que quem tem conta Santander Brasil, essa conta não funciona em Portugal. Há sempre a necessidade da abertura de uma outra conta, não funciona em Espanha. Cada geografia tem um tratamento diferente. Funciona de forma independente, exatamente. Exatamente. Andréia, passo então para ti a parte do apoio aos particulares. Obrigado, Nuno. Boa noite ou boa tarde a quem nos esteja a ouvir, agradeço o vosso convite e vou-vos falar aqui então um pouquinho das condições que estão realmente protocoladas para este tipo de empreendimento. São condições especiais de crédito de habitação, como sendo, referenciamos redução dos spreads face às tabelas normais em vigor e que são aplicadas a clientes, cliente tradicional. Este protocolo vem referir e reduzir spreads em termos de taxas, quer indexados à variante Euribor, taxa variável, como uma variante para taxa fixa, onde o Banco Santander se propõe fixar durante 5 ou 10 anos a eventual taxa de juro, para que o cliente tenha uma tranquilidade maior durante este período de corrido de crédito. Entretanto, temos também condições de redução de comissões em termos de avaliação e abertura de processo, também como condição especial no crédito de habitação. E claro, estamos cá também para apoiar o particular e o cliente final em caso de necessidade de financiamento. O banco normalmente financia e até um prazo máximo de 40 anos, com limite de idade até aos 75 anos de idade, e financia normalmente também para clientes não residentes, estrangeiros neste caso, 70% do valor do financiamento. Ou, neste caso, o valor de escritura, comparativamente também ao valor da avaliação, onde também faz referência ao 70% do valor da avaliação. Isto tendo por base mais ou menos um exemplo de um empréstimo de 100 mil euros, quer dizer que o banco vai financiar praticamente acima dos 2/3 do valor que o cliente necessita para a compra final. Não sei se há alguma questão da minha parte que eu possa responder, que queiram colocar, estarei ao dispor. Nós temos uma pergunta aqui no chat, né? Uhum. Que a pessoa diz que já tem uma conta no Santander em Portugal, Okay. e ele está perguntando quais são os documentos necessários para a Olha, obtenção do financiamento. essa situação é bem mais simples, porque quando o cliente já tem uma conta no Santander Portugal, independentemente se tem ou não também referências no Santander Brasil, e essas referências devem sempre ser dadas como uma mais-valia em termos de análise de crédito. Os documentos são simplesmente a apresentação da parte financeira que o cliente deverá reunir para depois haver uma análise de crédito. Os documentos são, resumidamente, os 3 últimos recibos de ordenado que normalmente no Brasil penso que se chamam contra-cheques, certo? O imposto de renda, onde vai dar evidência de toda a parte financeira e patrimonial também do cliente, penso que será assim, porque nós no nosso IRS é um bocadinho diferente aqui em Portugal, não é?
Mas basicamente é os 3 últimos recibos, os três últimos contra-cheques, o imposto de renda, o BACEN, que é o equivalente ao nosso Banco de Portugal. O cliente deverá tirar o BACEN respectivamente dos últimos 12 meses, para que o banco possa analisar qual é que é alguma envolvimento que o cliente possa ter até mesmo a nível de negativos no Banco do Brasil. E claro, depois toda a documentação, extratos bancários, sempre que possa comprovar os extratos bancários dos 3 últimos meses, dos movimentos dos 3 últimos meses, tanto a nível de ativos como de passivos, património financeiro, que o cliente também tem que justificar, e depois toda a documentação do imóvel, que aí já parte de quem vende entregar ao banco, para que haja a criação da parte também do imóvel a ser financiado. Ok. Aí tem uma outra pergunta. Qual a taxa para 20 anos? A taxa para 20 anos, o empréstimo pode ser feito até por 20 anos, depois a taxa aplica-se ou em variável, indexada a uma Euribor, não é? Euribor, que é a taxa principal de referência de mercado, ou uma taxa variável, que o banco, uma taxa fixa, peço desculpa, que o banco pode fixar em 5 ou 10 anos. O banco não fixa uma taxa a 20 anos. O banco fixa uma taxa a 5 ou 10 anos, o cliente escolhe se eventualmente pretende o financiamento para 5 ou 10 anos em taxa fixa e depois, até ao remanescente, vai aplicar uma taxa variável indexada também com o spread aplicado. Mas não fixa a 20 anos. O empréstimo pode ser a 20 anos, não fixa a taxa a 20 anos. Ok, fixa a taxa apenas até 10 anos. A ideia ou 10, sim. Uma ideia de uma taxa fixa por 10 anos é essa que está aqui na lâmina? Sim, tem uma taxa, por exemplo, aqui tem uma taxa fixa há 10 anos que com um spread de 1%. Eu posso dar a referência que tirei hoje, por exemplo, uma taxa fixa há 5 anos neste momento compensaria ao cliente possivelmente face a uma taxa variável, porque uma taxa variável conforme o nome indica, ela vai variar, vai tendo um período de permanência de 6 em 6 meses e depois é revista. Dependendo da Euribor, não é? Com o spread que juntamente está aplicado, o cliente vai ter uma oscilação de prestação de renda mensal de 6 em 6 meses, certo? No entanto, se fixar uma taxa a 5 anos e uma taxa fixa a 5 anos neste momento, e refiro este momento porque ela nos dada a indicação ao dia, eu posso referir que uma taxa fixa a 5 anos neste momento está muito equiparada ao meu Euribor, uma taxa variável, não é? E o cliente neste momento fazer uma taxa fixa a 5 anos tem a possibilidade de fixar e permanecer com uma renda fixa durante 5 anos para que possa também ter uma estabilidade de encargo, não é? Mensal, que possa tranquilizar um pouco mais. Uma taxa fixa a 5 anos, neste momento, iria para cerca de abaixo de 1%. Abaixo de 1%. Abaixo de 1%. Porque posso lhe dar a indicação que a swap dos 5 anos está negativa em 0,41 neste momento. Ela é acrescida depois do spread, não é? Que é 1%, por isso veja que a Euribor, a taxa fixa abaixo de 1%, a 5 anos. A 10 anos estaria um bocadinho mais alta neste momento. Sim. Então as taxas fixas são fixadas a 5 ou a 10 anos, já para um prazo mais longo, como foi a pergunta de um participante, de 20 anos, uma parte dela teria que ser atrelada à variável. Isso. E essa variável está negativa já há bastante tempo, né, Andréa? Sim, esta variável, a Euribor, está negativa também já há muito tempo e não tem sofrido grandes alterações. No entanto, é uma constante que o cliente depois pode optar, sendo que teria uma tranquilidade maior se fixasse neste momento uma taxa durante 5 anos, pelo menos, não é? Sim, perfeito. Tem uma pergunta aqui, o financiamento, é possível financiar 80% do valor da compra do imóvel?
Não, no caso dos residentes cá, se o cliente estiver a residir em Portugal, sim, o banco empresta até 90% do valor da escritura e com até 85% do valor da avaliação, por isso os 80% é possível, não é? Neste caso. O cliente não residente ou estrangeiro, o banco fixa em 70% o financiamento. 70%, ok. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta a respeito dos valores dos imóveis. Eu acho que o Yuri poderia dar uma noção de a variação de um T0, de um estúdio até o T3. Qual é a variação, Yuri? Olha, nós temos T0s, né, a 98 mil euros, né, que é um estúdio, né, em torno de 35 metros quadrados. T1 em torno de 150 mil euros e o T2 em torno de 270, 280 mil euros. Perfeito. Sendo que há apartamentos com, por exemplo, a cobertura, né, onde tem um terraço, com churrasqueira, etc., acresce já algum valor. Né? Ok. O valor que eu envio para Portugal é taxado aqui no Brasil? Quando você envia o dinheiro para Portugal diretamente para a conta do promotor, do construtor, você paga o IOF de 0,38% e, evidentemente, o spread, né, que é a diferença entre a compra e venda da moeda, e 0,38% de IOF. Os juros um comentário que os juros é bastante baixo, né? O período de financiamento até 70 anos de idade, qual que é? Se a pessoa tiver 70 anos de idade, ela pode financiar por algum prazo, ou Andréia? Pode financiar até aos 75 anos de idade. Até os 75, perfeito. Os juros são baixos mesmo, mas o brasileiro que tem renda em reais tem que levar em consideração. Então, a abertura da conta no Banco Santander e o pedido de financiamento só podem ser feitos em Portugal? Acho que foi aquele comentário que o Nuno fez, né? Sim, sim, sim. Toda análise, toda documentação é remetida para vocês em Portugal e toda análise e abertura de conta é em Portugal. Não existe a conexão, né? É a parte imprescindível, é o tratamento em Portugal da abertura de conta e da análise do crédito. E atenção que a análise do crédito é feita após a abertura da conta. Nós não fazemos análise de crédito a não residentes sem que haja primeiro uma abertura de conta. E o que é necessário para a abertura de conta, André? Qual é o valor de depósito necessário? O valor é um valor mínimo. Nós não exigimos um valor muito elevado. Normalmente pedimos, quando há um financiamento afeto à abertura da conta, pedimos para os custos iniciais. Os custos iniciais rondam 600 euros em cliente normal. Neste tipo de empreendimentos nós temos reduções na comissão de dossiê e de avaliação em 50%. Estamos a falar ali numa média de 300, 350 euros de custos iniciais e será esse o indicativo na abertura de conta. Embora que a ficha técnica do produto não o referencie, porque vai a um valor mínimo de 125 euros. No entanto, quando há um crédito associado, nós pedimos que o cliente deposite logo para que as despesas iniciais sejam provisionadas. E a necessidade de manutenção de um saldo mínimo? Há necessidade que o cliente cumpra condições mínimas obrigatórias para manter o crédito. O banco tem depois o cumprimento de condições que se tornam obrigatórias para cumprimento também das taxas que são autorizadas e que o cliente terá que cumprir, como sendo... Sim. Normalmente no caso dos não residentes são 3 condições, o cartão, o depósito a prazo, por exemplo, de valor diminuto. São situações simples, as domiciliações, débitos diretos da casa, água, luz, gás, telefone, são situações que o cliente no seu dia-a-dia consegue cumprir com alguma facilidade. Ok. Marcelo, esqueci alguma pergunta ou não? Sérgio, queria só colocar algumas informações importantes.
Sim. Logicamente que o Nuno e a Andrea, né, o Banco Santander, vão estar à disposição para ajudar os nossos clientes, mas o processo é bastante tranquilo. A nossa estrutura está aqui para ajudar também a apoiar no que precisa junto ao banco, né, e ao cliente, ou seja, o processo ele flui com tranquilidade e é relativamente tranquilo fazer esse processo acontecer dentro do prazo, né, do prazo da compra, com escritura e tudo mais. Então é importante só reforçar que quero até que a André e o Nuno, se quiserem falar alguma coisa, mas o processo é relativamente simples e funciona de uma forma bastante fluida. O processo tem o seu tempo, não é? Normalmente, no caso do não residente, nós temos alguns formalismos que o banco tem que nos exige cumprir e que poderá eventualmente ter algum período, não um período longo, mas normalmente conseguimos fazer uma escritura num mês, um mês e qualquer coisa. Ótimo. Mas claro que sim, todo o processo tem o seu tempo de análise, pedido de documentação, abertura de conta, pedido de documentação, análise, posterior aprovação e claro que depois da aprovação à conclusão da escritura é um período rápido, muito rápido. Obrigado, Andréa. Tem perguntas aqui, Sérgio? Sim. Não sei se foi respondida já, acho que não. José Sete, como sou morador em Portugal e cidadania italiana, quais são as taxas que ele pode financiar? Como morador português em Portugal e italiano de cidadania. Alguma diferença? Residente em Portugal, as taxas são exatamente iguais a um não residente. As taxas não mudam pelo facto do cliente residir ou não residir em Portugal. Aquilo que pode eventualmente alterar é a percentagem de financiamento que o banco vai dar nestes casos, que será os 70% ou os 80% em termos de avaliação, ou os 70% ou os 90% em termos de escritura, que são as únicas situações diferentes que pode haver de um não residente para um residente. Em termos de financiamento, de percentagem de financiamento e não taxas. Ok, obrigado. Outra pergunta aqui. Quanto é possível comprometer da renda mensal para o financiamento? Isso é o quê? Desculpe. Comprometer como? Estou a falar em taxa de esforço. Em taxa de esforço não devemos isso. Não devemos, assim, o que o Banco de Portugal regula é que a taxa de esforço não seja em termos de DSTI, que é uma taxa de esforço que é calculada com uma percentagem é taxada com um valor mais elevado só e apenas para cálculo de DSTI e essa taxa não deve ultrapassar os 50%. No entanto, em termos práticos, se nós conseguirmos calcular uma taxa até 40% de financiamento de garantia, de taxa de esforço, seria o ideal. Isto, por exemplo, dar aqui um exemplo, em 1.200 euros de rendimento, estou a falar em euros, em 1.200 euros de rendimento, se a renda não deveria ultrapassar cerca de 450 euros para que não ultrapassasse esses 40% de taxa de esforço. E só mais um pormenor. Às vezes, mais importante do que a taxa de esforço é o rendimento disponível. Isso. Então, eu gostaria que você... porque como nós aqui, o brasileiro, não está acostumado ao termo taxa de esforço, né? Por isso que a pergunta aqui é quanto a pessoa ganha, ela tem uma parcela lá, uma prestação de 400 euros por mês, né? Por exemplo, 500 euros por mês. Quanto ela precisaria ter de renda em média, lógico, em média, para poder pagar uma parcela de 500 reais, né? Então, esse é mais ou menos o que a Andréa colocou aqui para essa pessoa. Se ela tiver uma parcela de 400 euros, ela teria que ganhar pelo menos 1.000 euros por mês, não é isso? 40%. Sim, mais um pouquinho, sim. Mais um pouco. Tem uma variação aí, mas só para as pessoas poderem entender em linhas gerais. Sim. A outra pergunta, Andréia, é quanto tempo demora a ser aprovado o crédito? Eu já respondi a essa questão numa outra pergunta, mas assim, não há um tempo definido, não há um tempo, não tem um tempo, tem uma média, pronto, e é nessa média que o banco também quer trabalhar, não é? Mas claro que, eventualmente, neste tipo de processos nós temos que ter temos a necessidade de ter um tempo um bocadinho maior
para conseguirmos, porque são processos que não são aprovados em balcão, não é? Não sendo aprovados em balcão, vão ter que subir à unidade superior e a unidade superior ter que decidir. Mas, conforme eu referi, entre um mês e meio, nós conseguimos fazer do início do processo até à escritura. Tem uma pergunta aqui também, que eu acho que, só para reforçar, o indexador da taxa variável é a Euribor, né? E a Euribor é a taxa que é cobrada entre os bancos, não é isso, Andréia? E essa taxa está negativa já há alguns anos e não existe muita perspectiva futura de que ela venha a subir, não é isso? Sim, não existe muita perspectiva futura. Isso. Ainda hoje atingiu o novo mínimo. Desculpa? Ainda hoje atingiu o novo mínimo. Hoje atingiu o novo mínimo. Foi o recorde do mínimo hoje. 6 e 12 meses. Está nos 0,4 qualquer coisa negativos. Euribor está a 0, Euribor a 6. Eu tirei uma simulação da Euribor a 6, está negativa em 0,43. O banco trabalha normalmente em taxa variável com a Euribor a 6 meses. Então a pessoa fixa a parcela durante 6 meses e fica sujeito a essa variação, que isso. É isso, né? Não. Sim, o valor da prestação é fixa durante 6 meses. Daí a 6 meses ela é revista e o valor da renda vai ser acertado de acordo com a variação que o Euribor sofrer. Certo. Para cima ou para baixo, né? Exatamente. Se ela descer, para baixo, se ela subir, para cima. Certo. Ok. Tem uma pergunta aqui, Sérgio, não sei se nós já falamos. O José está perguntando aqui. Então, ele precisa dar... Talvez o Yuri pode nos ajudar também, porque tem a questão do valor, né? Das faixas de valor. Se bem que o Yuri acho que falou, né? As faixas de preço das unidades, né? Falou. A pergunta diz, então, eu preciso dar entrada, depois de entregue o apartamento, o Santander financia o restante? Não é bem assim, né? Podemos explicar como é que funciona o fluxo, Yuri? Então, a pessoa tem que dar a entrada, o sinal agora no CPCV, né, em torno de 20%, né? E aí agora o Santander, pelo que eu venho conversando com a André, ela pode confirmar isso, eles não podem agora, nesse momento, garantir que o empréstimo vai ser feito, né? A pessoa pode fazer seu cadastro, fazer uma pré-aprovação, né, para ter segurança, etc. Eles fazem uma pré-aprovação e lá no final solicita, na entrega do apartamento, na hora que for pagar o saldo devedor, aí sim ela vai financiar esse saldo devedor em torno de 60%, 70%, com o financiamento bancário, e ali é que o Santander vai aprovar o crédito e conceder o empréstimo, lá na entrega do imóvel. Tem uma pergunta aqui, exatamente essa. O pedido de financiamento pode ser feito em qualquer momento da construção ou mesmo depois do prédio pronto? Não. Pode explicar, Yuri, por favor. Isso. Você pode fazer uma pré-aprovação agora, correto, André? A pessoa pode ter uma segurança fazendo uma pré-aprovação, mas... Sim, a pré-aprovação é um termo que normalmente nós no residente nós conseguimos dar logo uma pré-aprovação, no residente. Porquê? Porque nós temos uma plataforma que nos permite, no próprio dia, fazer uma simulação e com os dados que o cliente nos dá, vamos imaginar, o cliente é residente cá, tem rendimentos cá. Eu faço uma triagem, ele dá-me os recibos de vencimento e o IRS, eu consigo colocar na plataforma e dar no próprio momento uma pré-aprovação ao cliente. No caso do não residente, nós não temos esta situação ainda definida, não é? A plataforma também está ainda em avanço, é possível que dentro de alguns dias ou alguns meses nós consigamos dar essa aprovação logo no próprio momento, mas, assim, normalmente pelo historial e pelo que o cliente nos apresenta, se nos apresentar logo os 12 meses de informação do BACEN, os recibos de ordenado, o património que tem, o IRS, que é o vosso, desculpem, agora falhou-me o nome, o imposto de renda, nós conseguimos. E pelo encargo que o cliente nos apresenta em termos de outros encargos que existam, nós conseguimos mais ou menos calcular uma taxa de esforço
e, efetivamente, se o cliente tiver algum valor de entrada, tentar dar ao cliente uma pré-aprovação, que não é uma pré-aprovação, não é um compromisso, vamos assim dizer, não é um compromisso, é apenas uma forma de o cliente ficar mais descansado para avançar com a compra. No entanto, se ele quiser dar logo o primeiro passo, abrir a conta e fazer o financiamento, com a carta de aprovação na mão, ele pode ter a segurança que durante o período de validade da carta tem o financiamento em seu poder. Então, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, se a pessoa não for residente, mas seguir todos os passos, eu sei que vai demorar um pouco, ali um mês que seja, fizer todos os passos que abrir a conta, etc., apresentar todos os documentos. Então, desta forma, seguindo esse processo, o banco tem condições de fazer a pré-aprovação, mesmo para o não residente. Sim, claro. Se o cliente abrir a conta e der logo toda a indicação, nós fazemos logo uma aprovação, não é uma pré-aprovação, é uma aprovação que o cliente pode ter logo como segurança para avançar com a compra. Perfeito. Mas o financiamento em si é formalizado lá na entrega do apartamento, não é isso mesmo? O financiamento só vai ser formalizado e o valor só vai ser entregue ao comprador, que por sua vez entrega ao vendedor no dia da escritura. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Sérgio, acho que nós podemos responder essa juntos. Brasileiro, em Portugal, o equivalente ao CPF aqui é o NIF. Isso. E sem esse documento não é possível abrir uma conta no Santander. Não, o NIF é obrigatório para que faça qualquer operação em Portugal, né? Precisa ter o NIF, sim. E nós ajudamos nisso. O que o brasileiro pode fazer, nesse momento, necessitando de um NIF, é fazer uma procuração para que alguém possa representá-lo e nós ajudamos com isso. Nós ajudamos com isso para que a pessoa possa obter o NIF e aí assim abrir a conta, porque é um documento exigido na abertura da conta. E o Campos fez uma pergunta aqui, caso o comprador não obtenha o financiamento, né, ele teve uma pré-análise, na hora de obter o financiamento não consegue, e deu sinal, tem que pagar o imóvel à vista. Né? Então, ele tem que... Não é isso, Yuri? Se ele não obter o financiamento, tem que comprar, tem que pagar a diferença. Tem que ter dinheiro para pagar. Ou desistir da compra, né? Ou pode desistir da compra. É isso. Que mais? Teve uma pergunta lá atrás, Sérgio, sobre a questão do risco cambial, né? Que a pessoa precisa ter o cuidado de, quando fizer um financiamento em Portugal, ele ter o cuidado de que ele está falando em euros, né? Certo. E aqui ele tem o dinheiro em reais, né? Não podemos esquecer que nós estamos falando de uma taxa de juros de 1% ao ano, né? Então, mesmo que ele considere esse risco cambial, quando o brasileiro faz um financiamento no Brasil, ele compra um imóvel e paga 3, né? Com certeza, independente de que, além do que ele pode comprar esse imóvel, o Gaia, né, e qualquer outro, por exemplo, e ele pode colocar para gerar renda de aluguel, então a própria renda paga o financiamento. Então é receita em euro com risco em euro. Mas mesmo que seja para morar, a taxa de juros é tão baixa que, quando você faz a paridade com o dinheiro no Brasil, ainda faz todo sentido fazer um financiamento em Portugal, correto? A renda do aluguel pode servir até de hedge aí para uma variação, não é isso? Então, existe essa possibilidade, né? Que se a compra foi feita para uso, mas também para locação, e é lógico que nós esperamos que todo o movimento turístico que vinha acontecendo em Portugal e nos outros países, mas principalmente em Portugal, volte a acontecer de uma maneira natural e que tudo volte ao normal, né, Yuri, no futuro aí, né? Todos nós esperamos isso. Porto é uma cidade incrivelmente visitada, né? A taxa de ocupação dos imóveis em arrendamento temporário é 80%, né? É um indicador fantástico, né? É super procurado e isso vai voltar próximo verão, com certeza, a força do sol. Continua sendo um excelente investimento, a gente não tem dúvida disso. Tem uma pergunta aqui, e o pessoal, né, é bom que o pessoal está interagindo bastante, né? Peço desculpa aí porque a gente até avançou mais do horário, né? Mas as perguntas estão aqui.
A questão da aprovação do crédito, que é a pré-análise, né? E não se usa o termo pré-aprovação, porque, né, para o não residente não existe isso, né, Andréa? Aqui tem uma pergunta do chat. Vamos ver se ficou claro. O proponente comprador abre a conta, faz análise, faz uma pré-avaliação, né, do crédito dele agora, né? E na hora dele efetivar a escritura, se mantiver as mesmas condições iniciais, né, vai ser feita aí uma verificação no ato do financiamento, e aí sim que acontece a aprovação, não é isso? A aprovação é feita no imediato. Okay? Na hora que entregar a escritura, um pouco antes da escritura, para ele comprar o imóvel. O cliente pode até hoje fazer um pedido de aprovação, entrega a documentação e nós fazemos um pedido de aprovação. Ela é válida por 6 meses, normalmente, se não houver variações em termos de regulamento de crédito, ela é válida por 6 meses e só se valida aquela aprovação caso a escritura não se faça nesse período. Se a escritura se fizer nesse período, ele fica com o crédito aprovado até à data da realização da escritura. Sem qualquer Perfeito, problema. obrigado. Agora, é preciso o crédito ser analisado e ser aprovado. Para que... Perfeito. O Gaudio de Paula pergunta, precisa de avalista? Não, a aprovação é feita pelo titular da conta. O avalista pode ser um reforço de garantia que o banco venha a pedir, mas não quer dizer que seja necessário. Ok. Qual o custo do IPTU português? Na verdade é o IMI, né, Yuri? O IPTU é bem menor que o brasileiro, né? Ponto 30, né? Em média. Ponto 30 do valor do imóvel. Quer dizer, um imóvel de 100 mil vai custar 300 euros por ano. Só que no caso do investidor, em função da